Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com Jardel Aderico, que é o secretário de Prevenção à Violência. E eu pedi a ele que pontuasse determinadas ações da secretaria que tivessem ido buscar. Olha, é assim que se previne, eu preciso da ação de A, de B ou de C. E você pediu para começar exatamente pela criança e adolescente. Eu desejo de compreender isso na prática. Certo. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, mas o que é prevenção? Então, a gente fala de ciclo de prevenção. Perfeito. Existe prevenção primária, secundária, terciária, e vários níveis de prevenção. Ok. Inclusive aquele que já cometeu um crime, que foi preso, que pagou sua pena, ele também se insere num nível de prevenção diferente, que é a prevenção à recaída de novo ambiente de crime. Então, a reincidência. A política, a gente chama de política Muito de prevenção, a ciência da prevenção, ela é magnífica e ela exige a participação da comunidade acadêmica e diversos setores. Quando a gente fala, por exemplo, porque na Secretaria existem algumas superintendências, superintendência da criança, adolescente, superintendência de medida socioeducativa, superintendência de política sobre drogas e superintendência de prevenção à violência. Esse ciclo fecha os diversos níveis de prevenção. Muito bem. Na área da criança, prioridade, se aproximar o máximo possível de todas as crianças vulneráveis à violência ou a abandono, evitando que elas se tornem, por causa desse cenário de violência, criminalidade e abandono, se aproximem elas de uma vida de estreito relacionamento com criminalidade ou violência. Muito bem. Quando a gente não cuida de uma criança hoje, a tendência de se tornar alguém criminoso amanhã é indiscutível. Com certeza. Existem estratégias concretas para isso? Sim. Todos os programas já estão desenhados. Agora estamos em fase de captação de recursos. Alguns já se iniciam em março. Mas, por exemplo, a meta desse ano da CEPREV é monitorar de perto 30 mil crianças no estado de Alagoas. Monitorar como? Em que sentido? Socialmente e identificando aquelas que estão convivendo com cenários de criminalidade e violência para aproximar de todos os serviços necessários, afastando assim desse aprofundamento na relação dessa criança com os ambientes de criminalidade e violência. Agora, quando você fala na criança, queira ou não queira, você tem que falar na família. Sim. Se a família é uma viciada voltada para a violência, a situação daquela criança fica muito mais difícil. Por isso que eu falo que o ambiente de prevenção é complexo. A gente não age sozinho. A gente vai até um nível de atuação. A partir dali é preciso provocar todos os demais equipamentos públicos. Com certeza. Como você falou, social. A família não está inclusa nos programas sociais. Aí vem a ação social. A criança está fora da escola, ou educação. Perfeito. A criança ou a mãe não tem assistência à saúde, ou a mãe é vítima de agressão. Então, aí vem direitos humanos, assistência social, própria segurança pública. No ambiente da criança, o nosso papel é se aproximar ao máximo dessas famílias, dessas crianças, envolvendo uma série de atores, que envolve desde educação, saúde, assistência social, para que a gente afaste essa criança dos cenários de violência e de criminalidade. Todo esse processo. Agora, é possível dar respostas imediatas? Porque já existe uma série de programas e estratégias que promovem proteção à criança e adolescente. É preciso que essa família, essa criança, se aproxime desses serviços. E essa é a parte mais difícil. Perfeito. Digamos, aí vamos para um outro nível, que é de competência da secretaria, medida socioeducativa. Criança que já se inseriu no ambiente de criminalidade e violência, o adolescente, ele vai chegar naturalmente ao cumprimento da medida socioeducativa. Ele é apreendido, encaminhado à justiça, a justiça vai observar o caso e às vezes ele é encaminhado para cumprimento de um período. Você falou de às medida vezes, socioeducativa. Porque o que a gente vê por aí é que as apreensões de menores, elas sempre levam à liberdade. E há uma liberdade sem que haja um programa para aquela criança, normalmente. Perfeito, mas eu te digo com toda a segurança que o acompanhamento da Justiça no Estado de Alagoas e do Ministério Público e da Defensoria em relação à criança eu acho que é tão detalhado, tão de proximidade, que o risco de falhas do Judiciário, do MP em Alagoas e da Defensoria em relação às necessidades da criança e adolescente inseridas num ambiente de criminalidade e violência Muito bem, real. mas quando você fala, por exemplo, em apreensão, nós ainda temos um programa falho que é onde aprender essas crianças, onde colocar essas crianças. Hoje o modelo ainda existente é das unidades de internação de menores. É a forma das pessoas entenderem isso mais fácil. É verdade. É preciso Mas como elas estão? Aí é todo o esforço necessário para que o cenário que promove a medida socioeducativa seja, de fato, um cenário educativo. E quem é que cuida, por exemplo, dessa parte? Não, é a sua secretaria. É a Secretaria de Prevenção. Então as unidades Todas estão as unidades com estão vocês. vinculadas porque o governador quer que
todo o projeto pedagógico de atividades hoje das unidades se aproxime da estratégia de prevenção. E isso já está previsto no orçamento desse ano? Já está previsto. Já está previsto. Quer dizer que vocês vão ter um pouco mais de liberdade para trabalhar? De liberdade e, inclusive, cobrança para que os resultados sejam, de fato, entregues. Sim, claro. É um desafio muito grande, é duro, envolve, de fato, todo o papel do judiciário, do MP e da defensoria, porque a atuação em torno da criança e adolescente ela é muito mais ampla que somente a atuação da Secretaria de Prevenção. Além das ações da área de medida socioeducativa, quando a gente fala de prevenção, as estratégias de prevenção diretamente, ou seja, é preciso que se instale na localidade, vamos citar um exemplo, uma grota, os equipamentos efetivos de prevenção. Perfeito. Seja núcleo de prevenção ou núcleo de cidadania. Sem dúvida. O de prevenção se aproxima dos públicos que têm tendência de se aproximarem de criminalidade e violência. Observar essa realidade, observar as necessidades e imediatamente dar as respostas necessárias a esse público, a essa população e a essa localidade. Os núcleos de cidadania são aqueles que aproximam todas as secretarias, todas as estratégias para dar resposta ali mesmo daquilo que foi identificado no núcleo de prevenção. Muito bom. Ou seja, é a porta de entrada e a porta de saída no local. Muito bom. Outro nível é o ambiente de política sobre drogas. Perfeito. A prioridade... Esse é o cerne da questão hoje, né? Prioridade é acolhimento ao dependente químico, porque ele, para se relacionar com criminalidade e violência, com o uso de drogas ou com o tráfico, promove criminalidade e promove violência. Com certeza. Então, hoje, a estratégia, foco da Secretaria é acolher o dependente químico. Agora, no final de dezembro, chegamos ao dependente químico acolhido de número 20 mil. 20 Mas mil... acolhido de que forma? Porque essa sempre foi uma grande reclamação, que não havia o acolhimento. Mas Alagoas está bem... Como é que está agora? Alagoas é o estado no Brasil que mais acolhe e encaminha dependentes químicos para situações de tratamento e recuperação. De situação voluntária ou involuntária? Voluntária. Voluntária. Há uma lógica clara para nós da CEPREV, que é preciso se aproximar da família do dependente e construir todo um processo de sensibilização para ele aderir o tratamento ou à recuperação. Muito bem. Aliás, a adesão do dependente químico ao tratamento ou à recuperação é a condição especial para os resultados que a gente espera. Perfeito. Colocar o dependente químico numa condição de tratamento involuntário é muito mais trabalhoso, muito mais caro, requer muito mais atenção de todas as demais estratégias. É melhor, na visão da CEPREV, acompanhá-lo, se aproximar desse dependente, se aproximar da família, passar ali 2, 3 semanas num processo de sensibilização até ele dizer eu topo ir para o Agora tratamento. me diga uma coisa, pronto, é isso aí. Esses organismos de acolhimento. 34 instituições espalhadas no estado. No estado. No estado. Muito bem. O pessoal que está nele é um pessoal hoje preparado para receber Eu te digo que nós temos a rede mais organizada do país. Pode haver falhas, não, o serviço não é perfeito, nós estamos tratando de pessoas. Claro. Né? Mas todas as falhas são imediatamente identificadas e corrigidas. Nenhuma falha na rede de instituições, quando identificadas, ficam ao esquecimento. Muito bem. Todas são Agora, imediatamente acompanhadas e existe A, corrigidas. B, C, até Z de pessoas. Sim. Classificações que vão desde a classificação idiota, que é a econômica, certo? Até a classificação intelectual. Existe isso. Existe. Como é essa convivência dos usuários dessas casas de acolhimento? A estratégia de uma casa de acolhimento é uma abordagem socioemocional. Ela não é clínica. O que é uma comunidade acolhedora? Ela reproduz a família que o dependente químico não teve. Ela é psicológica. Psicológica, mas também psicopedagógica, que a gente chama. Ok. Usa das estratégias da psicologia, mas também usa das estratégias da pedagogia. Muito bem. Promover para o dependente químico ali a casa, o ambiente, o cuidado consigo, o cuidado com o outro, o diálogo, a autocrítica, o cuidado com as suas coisas, é ele mesmo que arruma a cama dele, que limpa o seu prato, ele se começa a cuidar do seu entorno e passa a se cuidar. Sim, mas você me reiterou de que o problema ali não é clínico. Não. Ele não é psicopedagógico. Psicopedagógico. Bom, Agora, mas os se casos você... que precisam de uma atenção médica não são esquecidos. Ou porque para esse você caso veja é mais bem, grave. Você põe numa casa de acolhimento dessa um cidadão que está altamente drogado, Não, altamente... ele precisa de uma atenção médica uma inicialmente. atenção médica Isso.
policial. E aí é essa própria casa de acolhimento que dá? Não. Aí os equipamentos de saúde, a gente procura os equipamentos de saúde, seja o hospital, seja a unidade básica de saúde, para essa atenção imediata. Estão também na mesma proporção podendo atender? Sim, atendem. Antes, até isso já se transformou numa certa cultura. A saúde hoje já tem total atenção a todos os encaminhamentos da CEPREV ou de qualquer outro equipamento de atenção dependente. Agora vamos a um outro lado, que eu considero, você falou até agora nos problemas de acolhimento, do que você pode fazer em relação a outros programas, a criança e a juventude, mas nós não falamos de como você, enquanto prevenção à violência ou até a própria Secretaria de Segurança na repressão, está fazendo para evitar a entrada da droga no nosso estado. Fechamento de fronteiras, etc. Esse é um desafio nacional. Alagoas, inclusive, se encontra numa posição quase última de acesso à droga, né? Todas as fronteiras dos países produtores, do caminho da droga para o Brasil, estão muito mais distantes de Alagoas, como, por exemplo, do Acre ou do próprio Amazonas ou Mato Grosso. Um exemplo. Então, é preciso reforçar todos os aspectos de fronteira. Não tenho dúvida que isso já vem acontecendo, por exemplo, em Alagoas, com a atuação firme do secretário Alfredo. A apreensão de drogas recentemente tem aumentado significativamente. Ou seja, a gente chama do braço duro da segurança pública para evitar que a droga chegue a Alagoas. Isso já acontece. Eu queria dizer, até para o meu amigo Alfredo Gaspar, que eu tenho uma admiração assim, formidável. Não tenho nem conseguido trazê-lo ao programa, porque ele não para. Quando ele vem para o programa, vê um chamado não sei de onde, e ele vai para lá, para E é assim, o Alfredo, ele mesmo quer acompanhar cada caso. Mas uma vez eu passei por um episódio de eu ligar para ele para pedir uma informação. Não deu um minuto, ele já estava lá, ele mesmo resolvendo. Ele resolvendo. Assim, mas essa energia positiva está certíssimo. Bom, mas eu queria lembrar a ele que eu, por exemplo, viajo por esse estado, para Pernambuco, e vou por dentro ou vou por fora. Eu nunca encontro uma polícia rodoviária estadual ou federal, nunca. Porque o ambiente de combate a tráfico é mais específico do governo federal a partir das ações de polícia federal ou de polícia rodoviária federal. Eles não fecham as nossas divisas. É muito limitado as estruturas dos organismos então, nessa perspectiva. Sei lá, precisa de um planejamento em relação a isso. Você não acha? Acho sim. Dificulta o seu trabalho. A circulação de tráfico nos ambientes urbanos, dentro de Alagoas, que compete à esfera da segurança pública, eu tenho sido testemunha pessoal do duro enfrentamento da segurança pública nessa perspectiva. Mas é aquele negócio, ele anda e vai se deixar morrer na praia, que os outros não cumprem o papel. Aí vem prevenção, né? A gente quer evitar que alguém consuma. Com certeza. Não só consumir, que alguém tenha acesso. Trazer droga para cá, entrar. Se quiser botar droga no seu carro e ir daqui para Pernambuco, você vai fácil. Você vem de Pernambuco para cá, fácil. Quer dizer, eu estou falando droga que não podia falar, a minha mala pessoal. Vai lá, pronto, e daí? Vamos abrir. Deixa eu ver sua mala, o que tem. Não custa nada. Eu não me incomodaria de ser parado 4, 5 vezes, desde que houvesse um programa de qualidade. Cara, eu me sinto muito assim, do ponto de vista de construção de meta, de resultado, hoje é muito mais presente a segurança pública no sentido de combate ao tráfico. Não tenha dúvida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma. O que a gente vê hoje de coletivos, de motocicletas sendo paradas, revistadas. Puxando a brasa para sua sardinha. O combate está vendo. Eu quero que a prevenção que entregue ferramentas à prevenção. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado também. Gostou? Gostei, perfeito. O que você gostaria de dizer ao nosso telespectador? Satisfação e chamar o cidadão a participar dessa perspectiva de construção de prevenção. Isso é necessário. Prevenção à violência não é só papel do Estado, é antes de tudo da família. Perfeito. Eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer, o que nós, enquanto pais e mães, de que forma nós estamos educando nossos filhos? Perfeito. Educando para um consumo abusivo, por exemplo? Estamos colocando limite a essas crianças? Então, toda essa educação que nasce dentro de casa é a base fundamental para que a gente previna essa criança, esse jovem, de todos os cenários de criminalidade, de violência ou de consumo de drogas. Então, a participação do cidadão, a participação da família é indispensável para que a gente tenha uma sociedade melhor. Muito obrigado por ter vindo. Vamos fazer um almoçando com a notícia sobre isso. Quem comanda é você. Muito obrigado. Você que vai dizer quem vai participar. 8 pessoas em volta de uma mesa para discutir prevenção. Vamos colocar pessoas com opiniões diferentes. Com opiniões diferentes. Inclusive quem é a favor ou contra a prevenção, da sociedade civil. Não é assim que funciona, para a gente construir o debate. Exatamente. E dizer, opa,
como é que a sociedade está vendo Depois isso? do carnaval. Perfeito. Tá bom? Combinado, Valeu. combinado, Geraldo. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Obrigado a vocês que assessoram o nosso amigo Jardel, viu? Obrigado, Daniel. Ali é A Anne. Anne. Pronto. Muito obrigado por terem vindo aqui, tá? Para vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, hein? E quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Até lá então. Obrigado, gente.